com a era tecnológica, com o tempo da informação, nós aprendemos que nós precisamos de muita coisa. Nós aprendemos que nós precisamos de tantas coisas. E nós vimos aqui diariamente na internet buscar coisas para preencher um vazio existente na nossa alma. Quantas vezes você abre um vídeo, quantas vezes você vai até um novo canal buscando uma resposta, buscando uma orientação, buscando algo para tirar um vazio que está dentro de você. Mas hoje, através dessa palavra, eu quero te mostrar que muitas das vezes o que você está precisando é simplesmente da presença de Deus. Quantas vezes nós achamos que os nossos problemas, eles são gigantescos e nós precisamos realmente de um conselho humano, de uma instrução humana, de algo que o ser humano pode fazer para nós. Quantas das vezes você pensa que para o seu problema ser solucionado, você precisa de conhecer um homem famoso, um homem inteligente, você precisa de conhecer uma mulher que vai te instruir naquilo que você precisa fazer para resolver a sua situação, para resolver aquilo que está acontecendo com você. Não é verdade? Quantas das vezes nós nos perdemos achando que o nosso problema precisa de uma orientação humana, enquanto, na verdade, este vazio que você sente, ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Eu me chamo Thales Ventura e eu quero aqui pregar e ensinar você como alcançar a presença de Deus. Eu quero te instruir através de 7 passos para você sentir preenchido, sentir-se renovado, sentir feliz e seguro na sua vida. Eu sei que nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos de pagar as nossas dívidas, precisamos de dar conta da nossa família, queremos e sonhamos em ter uma vida melhor. Nós buscamos para nossos filhos, aqueles que têm, um conselho educacional melhor, buscamos para a nossa família uma segurança melhor. Nós buscamos nesse tempo evoluir. E neste mundo existem muitos conselheiros, existem muitas informações e elas são boas, elas podem nos ajudar. Sempre tem alguém aqui que pode te dar uma orientação, que pode te ajudar no seu lado financeiro, no seu lado emocional, no seu lado espiritual. Existem líderes e conselheiros e provavelmente você conhece alguém que você se espelha e você diariamente busca nessa pessoa um conselho. Mas o tempo passa, a vida continua e você sempre sente que existe algo dentro de você que não foi solucionado. Se este é o seu caso, o que você precisa, na verdade, é da presença de Deus. Não existe um mistério, não existe algo sobrenatural de conhecimento, não existe algo que é realmente de outra esfera, no sentido cognitivo, que você deve aprender com o ser humano. O que nós precisamos, que cura as emoções, que cura a necessidade da alma, que pode realmente resolver os nossos problemas, é a presença de Deus. Eu não quero aqui desmerecer os conselhos, porque eu mesmo aqui, os alunos do Encontro de Sabedoria, sabem o quanto eu dedico para dar conselhos por meio da Bíblia, para te ajudar no seu lado emocional, espiritual, no seu lado financeiro, no seu lado físico. Eu não desprezo os conselhos, nós precisamos. Deus instruiu líderes para nos ajudar. Agora, o que os líderes não podem fazer, o que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer por você, é preencher o vazio existente na sua alma. Muitas das vezes nós pensamos que esse vazio existente na nossa alma é porque nós estamos com um problema, seja um problema entre família, seja um problema financeiro, seja um problema físico. Nós pensamos que nós estamos tristes por causa do problema, não é verdade? Você pensa assim, se esse problema for solucionado, se eu vencer essa dificuldade aqui financeira, se eu vencer essa dificuldade aqui na minha casa, se eu vencer essa dificuldade aqui no meu trabalho, se eu vencer essa dificuldade aqui, eu vou ser feliz. A minha vida então será solucionada. Mas pense comigo, quantas outras dificuldades você já venceu?
Às vezes você não para analisar, mas você já superou situações difíceis. Chegou outra hora, outro tempo que você estava em uma determinada situação, que você pensou, isso aqui é o cume da minha alma, da minha vida, da minha existência. Você já passou por outros problemas e você superou eles. E ainda esse vazio, ainda essa dificuldade permaneceu em você. É porque esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Deus, ele deixou dentro de cada um de nós um desejo pela eternidade. Deus deixou dentro de cada um de nós um código que só Ele pode decifrar, só Ele pode ajudar, só Ele pode preencher. Então aqui eu não sei o horário que você está assistindo essa pregação, mas ela é para você sair deste vídeo em paz. Não importa qual seja a tribulação que você está enfrentando, a presença de Deus vai te dar paz e sabedoria. Se você pode, deixa aqui o like nesse vídeo. Se você pode, comenta aqui da onde que você é, sua cidade. Se você é aluno do Encontro de Sabedoria, eu quero dizer que se Deus abençoar, quarta-feira nós vamos ter aqui um ensino de sabedoria aqui para a sua vida. Se você ainda não sabe, eu tenho aqui uma série nesse canal que é Encontro de Sabedoria, onde nós estudamos a Bíblia através da sabedoria milenar para a nossa vida. Nós estamos esse ano estudando aqui o livro de Gênesis, né? Nós estamos começando o ano no livro de Gênesis, e se você pode também, né, se inscreve nesse canal para você participar do Encontro de Sabedoria. Vai acontecer quarta-feira no nosso novo tema aqui, que vai ser sobre Adão e Eva. Eu vou falar muito coisa importante sobre a vida desse homem e dessa mulher, que pode ajudar a sua vida. Mas vamos então começar a decifrar aqui os 7 passos para você ter a presença de Deus. Quando você não tem a presença de Deus, qualquer coisa te abala. Sabia disso? Quando você não tem a presença de Deus na sua vida, uma palavra de alguém no seu trabalho te abala, uma palavra na sua casa te abala, um problema financeiro te abala, um desejo de um sonho que você tem de alavancar sua vida, de construir a sua casa, tudo isso te atrapalha. As suas emoções, elas ficam bagunçadas, porque a presença de Deus, algo que ela é marcante, é para dar segurança ao homem. O homem que tem a presença de Deus, ele se sente completo. Sabe por quê? Porque Deus, ele é eterno. E uma das dificuldades que nós temos maior na Terra é por causa do medo. O medo de perder, o medo de não dar conta, o medo de fracassar, o medo de ser caçoado, né? A pessoa te zoar, qualquer outra espécie de medo, ele é a raiz para os nossos desesperos, para nossas dores nessa vida. O medo, ele é uma grande raiz de amargura. Você sabia que quando o homem pecou, em Gênesis capítulo 3, a primeira expressão que nós temos é de medo? Quando Deus fala para Adão, Adão, aonde você está, Adão? Adão fala, olha, Senhor, eu temi a sua voz, eu temi e me escondi. Ou seja, o medo, ele é instalado na humanidade e ele é uma grande raiz do desespero. Você desespera hoje por causa do medo. E se você alcançar a presença de Deus, você vai perder este medo, porque Deus dá segurança. Deus promete a eternidade. Deus promete ajudar nós nos nossos tempos de tribulação. Muito mais do que um homem pode fazer por você, muito mais do que um conselho financeiro, muito mais do que um conselho emocional, muito mais do que só um conselho espiritual. A presença de Deus, ela é curativa, ela renova, ela é fortalecedora, ela dá sabedoria. O homem mais sábio que já viveu na terra, ele alcançou esse grau que ajudou ele através de pedir a Deus, através da presença de Deus, que foi Salomão. E quando Salomão tentou ir pelo caminho cognitivo, quando Salomão tentou ir pelo caminho da sua própria mente, aonde está em Eclesiastes, aonde ele fala que ele tentou inferir, conferir as coisas do mundo para encontrar sabedoria, a Bíblia fala então e mostra que ele se perdeu, ele fracassou, e só Deus pode então dizer o que foi de Salomão. E para que isso não aconteça com você, para que você não se perca neste mundo de informação e não ache que a solução da sua vida está meramente aqui na terra, você deve então se conectar, você deve então buscar a presença de Deus. Isso é a maior verdade que você pode ouvir. Então, a primeira coisa para você entender e buscar a presença de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer chama-se ouvir o Evangelho. Sabia disso? Que a fé, ela vem pelo ouvir.
A fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Só pode gerar fé no nosso coração quando nós começamos a ouvir falar de Deus. A Bíblia mesmo fala como eles pregarão, ou como eles crerão se não há quem pregue, se não há quem ensine. Como que as pessoas vão entender sobre Deus se não se prega sobre Deus? A fé, ela nasce através de ouvir o Evangelho. E muitos de nós somos até cristãos, ou somos crentes, e cremos em Deus, mas nós não sabemos necessariamente o que é o Evangelho, não é isso? O Evangelho, para aqueles que não sabem, é as boas novas acerca do Messias. O que é essas boas novas? Você sabia que quando o homem pecou, ele estava separado de Deus? O homem pecou, ele estava destinado à ira. O homem pecou, ele estava predestinado com a sua natureza a ir para o inferno. Mas Deus somente Deus poderia mudar esse quadro. Somente Deus poderia mudar essa situação. Por isso que eu disse, no seu quadro estava predestinado, porque não havia nada para ser feito pelo homem. Não havia nada que o homem poderia fazer por si só. O pecado gera morte, nada poderia mudar isso. Então, o próprio Deus cria um plano de redenção, um plano de salvação. O próprio Deus cria a maneira de salvar o homem por meio de Cristo, através do Messias. E Jesus foi o Messias. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus foi a obra de Cristo, ou a obra de Deus para trazer salvação. Cristo foi a obra redentora de Deus. Cristo é o plano de Deus para tirar o homem do destino do pecado, que é a morte. E quando então Cristo morreu, começa-se a ter uma nova história. Porque Cristo não só morre e permanece lá, ele ressuscita dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus e ele permanece até hoje como nosso sumo sacerdote, como aquele que faz expiação pelos nossos pecados, como aquele que nos ajuda na dor, como aquele que nos ajuda na tribulação, como aquele que nos orienta, como aquele que tira o fardo, o peso, como aquele que tira a agonia, como aquele que é o nosso Pai, ajudador, que está ali para nos conselhar, para nos guiar e para nos fortalecer através do seu sangue, através do seu sangue. Então nós anunciamos notícias boas. Nós anunciamos notícias boas, o Evangelho é anunciar notícias boas. Qual que é essa notícia boa? Você não tem que pagar mais o preço do pecado, você não tem que carregar mais essa dor, você não tem que carregar mais essa culpa. Você errou, mas você não tem que carregar mais essa decepção. Você pode tirar isso de você e lançar onde? Em Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. Jesus, ele desejou sofrer por nós. Jesus desejou pagar o preço por nós. E ele o fez. Como o profeta Isaías disse, sobre ele caiu todas as nossas lutas, ou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, estava sobre ele. E ele levou até o madeiro, foi crucificado no meu e no seu lugar. Isto é o Evangelho. O Evangelho constitui-se morte de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Nós não cremos, meus amigos que estão vendo esse vídeo, nós não cremos em um Cristo que está morto. Nós não cremos meramente na sabedoria cognitiva que Jesus ensinou. Nós não cremos simplesmente que Jesus veio aqui nos dar os códigos para que nós prosperamos nessa terra. Nós não cremos simplesmente que Jesus veio aqui para nos ensinar a sair de um problema emocional, um problema financeiro, um problema físico, um problema matrimonial. Nós não cremos simplesmente que Jesus veio nos instruir nessa vida humana. Porque outros líderes também fizeram, como líderes históricos como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Lao Tse e outros grandes filósofos que vieram ensinar as pessoas, outros grandes pensadores que vieram instruir o caminho cognitivo, o caminho da psique, o caminho da alma para que o homem viva bem. Tiveram grandes líderes que passaram aqui. Mas a diferença de Jesus é que Jesus veio ensinar a vida eterna. A vida eterna
Jesus veio ensinar que há uma vida após a morte. Jesus veio ensinar que o Pai está segurando você e quando você morrer, o Pai vai te levar para morar com Ele. Jesus veio ensinar que o pecado vai gerar a morte, vai levar para o inferno, para o sofrimento, mas a vida eterna está em crer no seu nome, em crer na sua palavra, em crer no que Ele pode fazer. E Jesus, Ele veio ensinar isso, que mesmo com sofrimento, mesmo com tribulação, mesmo com desespero, mesmo com qualquer outro problema que te cerca, a sua alma está segura em Deus. E Ele então disse que Ele vai voltar para te levar. E que esse choro que você tem agora, que essa tribulação que você passa agora, que esse problema que você enfrenta neste mundo, não vai de forma nenhuma permanecer lá no céu. Não vai de forma nenhuma atrapalhar sua alegria no tempo vindouro. É por isso que nós esperamos e aguardamos e ansiamos esse dia lindo e maravilhoso. Muito mais do que nós almejamos o dinheiro, muito mais do que nós almejamos uma casa boa, uma casa própria, muito mais do que nós almejamos um carro, muito mais do que nós almejamos um bom físico, muito mais do que nós almejamos qualquer outra coisa no mundo, nós almejamos a nova vida em Deus, em Cristo, em Jesus. E isso é uma grande dificuldade nesse tempo, porque as pessoas têm tanta dificuldade para aceitar que nós precisamos do dinheiro aqui para viver nessa terra, como também para aceitar que o dinheiro é meramente humano, ele vai ficar, ou seja, nós não servimos ao dinheiro, nós servimos ao nosso Rei, nós somos meramente administradores dos bens que Ele nos dá, e eu quero administrar isso bem, você deve ter na mente isso, você tem que administrar bem, porém, não é aqui o meu lugar de descanso, porém, não é aqui o seu lugar de plenitude, porém não é aqui o seu lugar de paz e gozo eterno, não é aqui, não é nenhum vídeo no YouTube, não é nenhum ensino de alguém, não é através da palavra que alguém pode te dar, não é através de um curso, de um livro, não. A minha felicidade plena está em Cristo Jesus, na presença de Deus. Então o primeiro passo é ouvir sobre o Evangelho. E aqui eu até pergunto para você, de 10 vídeos que você assiste, quanto que é sobre o Evangelho? Quanto desses vídeos é sobre o que Cristo fez? Dos livros que você lê, se você lê, quanto que é sobre Cristo? Quanto tempo você passa com a Bíblia? Pense nisso, porque talvez seja aí o motivo do desespero, talvez seja aí o motivo de você estar desesperado, falta de segurança, falta de ouvir sobre Deus. Mas prosseguimos neste vídeo de ensinamento. O segundo passo para alcançar a presença de Deus, sabe o que é? Arrependimento. E nós não queremos necessariamente, muitas das vezes, entender o que é, de fato, um arrependimento. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos perfeitos. A primeira coisa que você tem que entender é que você vai errar. A primeira coisa que você tem que entender é que uma hora você vai ser ferido ou vai ferir alguém. A primeira coisa que você tem que entender é que uma hora você vai sair do trilho de alguma forma, vai errar de alguma maneira. E o orgulho está atrapalhando você, porque você errou. Eu errei, nós erramos, porém eu não tenho que permanecer no erro. Você não tem que permanecer no erro. Nós não precisamos de permanecer com as mesmas ações. Nós não precisamos de permanecer com as mesmas atitudes. Há um local de refúgio. Há um local de segurança em Jesus. Há um local de paz em Cristo. O que eu tenho que fazer então se eu estou caminhando para um local ruim? Opa, hoje. A Bíblia diz isso. O escritor aos Hebreus, se ouvir a palavra de Deus, hoje. Não tampa o seu ouvido, não. Dá crédito. Então hoje é o tempo de eu voltar. É o tempo de eu voltar. Arrependimento é isso, mudar de direção. Arrependimento é isso, mudar de atitude. Arrependimento é isso, mudar mente, corpo, alma e espírito.
Então não importa se você errou até aqui erram também as próprias denominações religiosas, as próprias que se chamam de igreja, hoje erram aqui porque eles só querem julgar as pessoas, só querem condenar elas, só querem falar, você está indo para o inferno. Muitos líderes hoje usam o peso da condenação, né? O peso do sofrimento do inferno para simplesmente colocar uma carga nos membros, colocar uma carga nas pessoas, colocar nelas uma cegueira espiritual, uma falsa espiritualidade, enquanto não é isso. Cristo foi o que mais pregou sobre o inferno, é verdade, mas a orientação é que não importa o quanto você errou, não importa o seu pecado, você hoje tem a solução em Deus. Você hoje tem a solução, sabe? As pessoas que ficam te criticando, te julgando, dizendo que você erra mesmo, erra sempre, elas não estão sendo direcionadas pelo próprio Cristo, porque Cristo veio amar. Cristo veio dizer que não importa o que você fez, você pode mudar hoje. É isso. Porque se fosse olhar meritamente, ou se fosse olhar o mérito, eu não teria condição. Porque não existe pecado maior e menor. Você não teria condição. O homem não teria condição. Então por isso que diz a Bíblia que nós somos salvos por graça, por meio da graça. Não é as nossas obras que geram salvação, como alguns acham. Não é o tanto que você jejuma, não é o tanto que você ora, não é isso, é a obra de Cristo. E tudo isso que nós fazemos, jejum e oração, que está aqui dentro do que eu vou falar, tudo isso é porque Cristo nos salvou. Então isso nos leva até Ele, como Paulo disse, o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Então você precisa entender que está na hora de você parar de fazer essas coisas erradas. Está na hora de você parar de fazer isso que você está fazendo. Está na hora de parar de seguir este caminho e, se eu errei, vou voltar para o caminho certo. E o ponto sempre será Cristo. Então nós precisamos de entender isso, que o segundo passo é arrepender. Se arrepende, tira do seu coração esse orgulho. Você erra mesmo, eu errei, mas hoje eu quero regressar ao caminho. Tem um hino que diz assim, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero regressar às primeiras obras, eu quero regressar ao local do amor. Quantos de nós, quantos crentes que estão feridos e não têm coragem de voltar ao altar, voltar à oração, voltar à casa de Deus, porque você pecou um dia e Deus sabe disso. Deus sabia que você ia errar, mas Ele está ali pronto para te receber. Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Você está gostando desses ensinos? Então diz assim no comentário, amém. Diz aqui no comentário, amém. Diz aqui no comentário uma palavra, obrigado, meu Deus. E nós vamos continuar, porque o terceiro passo, ele é algo que parece que está sumindo. Hoje as pessoas não querem falar, porque parece que isso aqui não dá visibilidade, não é isso? Muitas vezes nós estamos pregando hoje o evangelho aqui por causa de visibilidade. E isso aqui não dá visibilidade, que é ser batizado. É muito importante ser batizado. Não fui eu que instruí o batismo. Não fui eu que necessariamente falei assim, tem que batizar. Não fui eu. É a Bíblia que ensina sobre o batismo. É a Bíblia que falou sobre o batismo. A Pedro que falou, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, é Pedro que disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus. Pedro que falou, Atos capítulo 2, 37 e 38. Quando as pessoas falam, o que eu devo fazer, varões e irmãos, o que eu tenho que fazer? Pedro falou, arrepende e seja batizado. Cada um de vocês. Então o batismo, ele é bíblico. O batismo, ele é bíblico. Nós precisamos de confessar com ato público a lavagem do nosso ser, a regeneração da nossa alma. A água, ela tem um grande significado espiritual. E quando nós passamos pela água, quando nós somos submergidos na água, nós estamos ali sendo, pela fé, crendo que nós somos sepultados com Cristo. E quando nós levantamos das águas, nós cremos também que nós somos ressurretos em Cristo, uma nova criatura, esperando a nova Jerusalém. Isso é verdade. Isto é verdade. E se você tem que ser batizado, sabe outro ponto para ter Deus? É ter o Espírito dele,
é ter o Espírito Santo na sua vida. Você já ouviu falar sobre o Consolador? Você já ouviu falar sobre o consolo que Deus traz por meio do seu Espírito na nossa alma? Você já ouviu falar que Deus ele envia o seu Espírito no nosso ser? Porque o Espírito, ele intercede por nós. Sabe você que está aí com uma dificuldade e não sabe como resolver? Se você tiver o Espírito Santo, ele vai tocar no seu coração e vai te dar uma clareza espiritual. Vai te dar uma direção, um alívio. Sabe essas palavras de derrota que as pessoas falam? O Espírito Santo lá dentro fala, olha, não ouça eles. Olha, não vai por esse caminho. Olha, nós temos o céu. Olha, nós temos uma vida melhor. Se você não tiver o Espírito Santo, infelizmente, você não tem como caminhar bem. Se você não tiver o Espírito Santo, não tem como você caminhar certo. Porque o Espírito, ele fala por nós a Deus. O Espírito intercede por nós, diz a Bíblia. O Espírito, ele entende o que você está precisando. Porque muitas das vezes, como eu disse aqui no começo, nós achamos que o nosso problema é por causa de um problema emocional, espiritual, financeiro. O nosso problema é por causa de que eu estou passando isso. Mas o Espírito sabe que não é isso. O Espírito sabe o que está causando dor de verdade, que você na sua mente não sabe. E Ele então faz por nós essa obra. Ele faz por nós essa obra de edificação, de construção emocional, espiritual, de construção, para que nós possamos então ter de fato alegria. E nenhum homem pode tirar a alegria que o Espírito Santo traz para o homem. Ninguém pode tirar a alegria que o Espírito Santo traz para o homem. Então eu te aconselho aqui, eu não sei de qual denominação que você é, eu não sei de qual local que você é, eu te aconselho a ter e a buscar todos os dias o Espírito Santo. Quem está aqui que já foi batizado com o Espírito Santo, quiser colocar no comentário para dizer para as pessoas como é bom ser batizado com o Espírito Santo, como é uma força motivadora ter e falar através do Espírito Santo. Então não tenha dúvida que o Espírito Santo é uma grande alegria. Não tenha dúvida que você não está precisando de nova informação. Não tenha dúvida disso. Você está precisando de fechar a porta, orar ao Pai, nós vamos falar assim, e pedir, dar-me do teu Espírito. O quinto, depois do Espírito Santo, que é o quarto, o quinto, isso aqui, sem dúvida, é os passos. O quinto, lê constantemente a Bíblia. Galera, pessoal, a Bíblia é divina. A Bíblia é diferente de todos os livros. A Bíblia, quantas pessoas que já tentou retirar ela de uso? Quantas pessoas ao longo da história que já tentou descodificar, tirar, e ela permanece aí. Ela permanece no nosso coração, ela permanece na sua alma, ela permanece no mundo, porque ela é de Deus. Já parou para analisar isso? É muito maior a Bíblia do que qualquer outro livro. Já pensou nisso? A Bíblia é maior do que qualquer outro livro, porque ela é de princípios. A Bíblia não é regra. A Bíblia não é ditando regra para o ser humano. A Bíblia é falando os princípios, os códigos da vida. E olha, muito melhor do que o telefone, muito melhor do que o vídeo, é a leitura das Escrituras Sagradas. É uma verdade isso. A leitura das Escrituras Sagradas. Imagine que você tem os códigos da sua alma, da sua vida, da sua felicidade em um só lugar. E você está caçando esses códigos em outro local? Não. Busca os códigos para você dentro da Bíblia. Eu tenho certeza, faz esse teste. Deus vai falar com você hoje. Se você abrir a sua Bíblia, se você pedir Ele uma orientação, vai estar lá nas Escrituras, porque ela é ungida por Deus. As palavras de Deus são espírito e vida. O próprio Jesus disse isso. Vamos continuar então para nosso sexto aqui. Nós temos os últimos dois aqui para alcançar a presença de Deus. E no final do vídeo eu ainda vou orar por meio da presença de Deus entrar na sua vida, na sua casa, no seu lar. Então fica até o final. O sexto passo. Isso aqui eu creio que você sabe disso, mas muitas das vezes nós pecamos em não praticar. Pecamos aqui em errar. Nós erramos por não praticar. O sexto aqui é a oração. A oração, ela é a chave. Imagine que você, para conhecer alguém, você tem que conversar com ela, certo?
para você ter um diálogo, um compromisso, uma amizade, para você entrar em um relacionamento, enfim, para você ser íntimo de alguém, você tem que conhecer essa pessoa, você tem que conhecer propriamente, vendo, falando com ela. E sabia que tudo isso nós fazemos por meio da oração com Deus? Sabia que este é o canal, é o local de acessar o Todo-Poderoso? Dobrar os seus joelhos e então falar a Deus. Oh, meu Deus, eu preciso de Ti. Oh, meu Deus, eu preciso disso. Oh, meu Deus, eu preciso te conhecer. Oh, meu Deus, enche a minha vida da Sua presença. Não despreze o poder de uma oração. Nós vamos fazer isso no final do vídeo. Mas você sabia disso? Que muitas das vezes nós estamos em tribulação, nós estamos em problema, a mente conturbada, que esse mundo, você senta, ou você deita, ou você dobra o joelho, levanta a sua cabeça, fecha os seus olhos e fala: Pai, fala comigo, tá difícil. E de repente, cai o fardo, cai o peso, e você sente paz. É isso que eu quero que você experimente, a oração. E o último aqui, então, para nós finalizarmos e termos a presença de Deus, é jejuar. Pessoal, isso é espiritual. O jejum é espiritual. E o sétimo aqui, para finalizar, é jejuar. Não é um jejum inconsciente, errado. Não é o estereótipo. Deus não quer o estereótipo nosso. A Bíblia mesmo diz, por meio do profeta Isaías, que não é esse jejum que agrada a Deus, não, que o homem pare de comer, que o homem faça isso, não, mas o que Deus está querendo é apartar-se do mal, apartar-se da humanidade, apartar-se daquilo que é o mundo, para entrar em uma atmosfera grande, poderosa e espiritual. Então, às vezes, Deus quer que você aparta de algo, que você aparte por um período de até mesmo alimentos para você sentir Ele, mas não por causa propriamente daquilo, mas da alma. Então eu sempre falo, um jejum consciente, com sabedoria, para que o Espírito de Deus a quebrante e você receba as orientações espirituais. Pessoal, essa é uma pregação, modelo estudo, aqui no canal, para ensinar vocês que nós precisamos da presença de Deus. E se você está aí na sua casa e tem sentido a presença de Deus, ora comigo agora. Se você pode fechar os seus olhos aí onde você está, se você pode confessar Jesus aonde você está, se você pode falar: Jesus, eu aceito o Senhor, eu aceito na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento. Se você pode falar: Senhor, eu estou com dificuldade tão grande nessa área, me ajuda nela. Deus, eu estou com um problema aqui, soluciona ele para mim. E eu profetizo pela fé que isso vai acontecer na sua vida, pela autoridade e o nome de Jesus. Deixa eu orar para que isso aconteça. Deixa eu orar pedindo a Deus para abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Deus, por um vídeo tão simples, por uma instrução tão numericamente, meu Deus, simples, mas o Senhor usa o simples para confundir o sábio. O Senhor usa as coisas vis para confundir aquelas que aos homens, aos seus olhos, são grandes, meu Deus. Cega esse tempo. Segue, meu Deus, as coisas malignas. Segue, meu Deus, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e abençoa este homem. Abençoa essa mulher que conseguiu ficar até o final aqui, meu Deus, do ensino de sabedoria, do ensino e a pregação da Tua palavra. Conseguiu, meu Deus, pela fé, ficar aqui. Pode ser 2, 3, 5, 10, 20, 1 milhão. Podem ser poucos, mas aqui está. E a sua presença, unicamente, tem poder para ajudar ele, ela. Meu Deus, que essa voz que está falando com ele chegue até a casa, o quarto, a alma, a vida, e penetre até o oculto do véu da alma desse homem. E, meu Deus, que ele possa chorar arrependendo, que ele possa chorar pelos pecados, que ele possa chorar de tristeza, dor, mas convertendo isso tudo no sangue de Cristo, por amor do seu nome, abençoando, dando vida, dando paz. Oh, meu Deus, seria tão lindo e maravilhoso se este homem e essa mulher tivessem agora esse problema solucionado por ti. Tivesse agora uma orientação, uma palavra, uma segurança, um espaço, meu Deus, para te ouvir.
Seria tão lindo se ele chegasse no trabalho amanhã e pudesse contar as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor. Seria tão lindo se a mente dele se abrisse agora para entender que o mundo é mau, mas o Senhor deu vida, o Senhor é bom, e o Senhor, com a sua bondade, não deixará a maldade do mundo destruir o casamento, lá, a vida financeira, espiritual, emocional, enfim, aquilo que ele está tendo problema. O Senhor não vai deixar o inimigo destruir ele por meio disso. Pelo contrário, hoje a vida chega, a paz chega, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que a partir de hoje, essas dores, esses problemas vão embora em nome de Jesus. E se você pode testemunhar comigo, se você pode dizer aqui, amém. E se você pode dizer, eu creio, e deixar Deus te abençoar, diga aqui no comentário, amém. Pessoal, isso foi uma palavra desse final de semana, que Deus te abençoe. E lembre-se, não fique se apegado a este mundo, mas se apegue na presença de Deus. Um forte abraço e quarta-feira nós temos um ensino de sabedoria, se Deus assim permitir para nós.